Olá, meus queridos, amados irmãos, a graça e a paz sejam com todos. Tudo bem com todos vocês? Hoje, esse capítulo que nós vamos ler a respeito do processo que nós temos, de estar lendo a Bíblia durante um período aí, e foi-me incumbido de estar, colocando para vocês, um devocional a respeito de Marcos 3, 4 e 5, Para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, por estarmos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de conhecer mais da palavra do Senhor, Capítulo 3, 4 e 5 de Marcos, eles são muito tem muitos entendimentos, muitos ensinamentos, Mas eu vou resumir aqui e vou colocar para todos o que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer aqui neste devocional, A princípio, Marcos fala ali, que Jesus chama, no capítulo 3, os seus 12 discípulos, aqueles que vão pregar a palavra, se dar seguimento ao evangelho, E é o princípio, assim, o que nós temos de lição é isso, Fomos chamados por Cristo para servi-lo, quer que seja o lugar, a hora, onde quer que estejamos, quando aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, independente do dia, independente da hora, nós temos que pregar a palavra. Independente onde quer que estejamos, temos que pregar a palavra. Por quê? Porque nós somos a maior resposta. Nós somos o instrumento de Deus nessa terra e precisamos exercer isso, Precisamos praticar isso, colocar isso como nosso alvo, como nosso objetivo, Como Jesus ali, foi perseguido por fazer milagres e tá em dias, o sábado, que eles tinham ali como um dia santo, um dia que não poderia fazer nada, Então eles entenderam que ali, mesmo Jesus, fazendo ali os milagres, ele estava errado, Então o que nos ensina? Às vezes vamos ser perseguidos mesmo, seremos perseguidos, pelo mundo, por pessoas que não aceitam a nossa crença, a nossa fé, os nossos posicionamentos, seremos até mesmo motivos de piada, de chacota, mas temos que permanecer. Permanecer confiando, crendo, buscando, acreditando, pregando a palavra, porque esse é o nosso principal objetivo aqui nessa terra. Porque se não fizermos isso, quem fará? Então nós somos chamados justamente para pregar o evangelho a toda criatura, independente do dia, independente do lugar, independente da hora, tendo oportunidade, vamos pregar o evangelho sim para a honra e glória do Senhor, tá bom? A partir do capítulo 4, nós vamos ver que Jesus ensina por parábolas, Tem a parábola do semeador candeia, da semente que cresce e do grão de mostarda, Então, são essas parábolas, elas vão nos ensinar que tem coisas, tem coisas na Bíblia, na palavra, tem coisas que somente nós que temos o Espírito Santo de Deus vamos entender, Porque muitos que estão lá fora não entenderão, Não entenderão como que as pessoas passando por dificuldades, por lutas, ainda permanecem de pé, permanecem sorrindo, Como que as pessoas abrem mão de um domingo ou de um sábado para estar no culto quando poderia estar numa festa? Como que as pessoas não conseguem entender que nós amamos a um Deus que não se vê, a um Deus que não se pode tocar, a um Deus que
não aparece, né, como uma sarça ardente, né, para todos, né, somente para quem realmente o conhece. Então, as parábolas era justamente para isso, né, para que aqueles que não tivessem, né, naquela época ainda não tinha o Espírito Santo, claro, né, mas não tivesse o conhecimento, o desejo, a sede de buscar em Deus, em Jesus Cristo, né, as respostas, né, não entenderia mesmo. É como o mundo hoje, né, nos vê. Eles nos veem como pode as pessoas deixar de fazer tantas coisas para seguir e fazer as coisas de Deus, né? E assim somos nós, né? Confiamos, né? Buscamos, acreditamos e queremos viver a cada dia mais a presença, o prazer de estar servindo ao nosso Deus, né? E isso é maravilhoso, né? As parábolas são bem explicativas, né? Que Jesus ali, depois de colocar, né? Ele vem com a explicação, né? Principalmente a parábola do semeador, né? É quando nós temos que entender, né? Às vezes nós estamos recebendo várias palavras do Senhor em nossas vidas, vários ensinamentos, vários direcionamentos, e não tomamos uma posição, não tomamos um direcionamento, não tomamos uma postura para seguir, né? A seguir realmente aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus quer de mim e de você, tá bom? E a partir do capítulo Marcos 5, nós já temos, né, a parábola não, né? Já temos ali um fato, né, da tempestade, né, que Jesus acalma o mar, né, que Jesus ali acalma o mar, e há aquele, como diz Mateus, né, Mateus 14, a partir do verso 22, diz que os discípulos, né, eles viram Jesus como um fantasma, né, e já estavam andando com ele há bom tempo, e, e os discípulos ali, né, em meio à tempestade, né, eles viam Jesus e teve medo. E olha que interessante, né? Lá em Marcos 3:10, os demônios, eles enxergam Jesus e falam: "O Senhor é o Deus, o Filho do Deus Altíssimo". Também aquele endemoniado lá em Gerazenos, quer dizer, né? Quando Jesus chega naquela cidade do bar, numa embarcação, então aquele endemoniado vê ali, né? E fala: "O que tens comigo, Senhor, Filho do Deus Altíssimo?" Né? Então ali as pessoas endemoniadas, elas conseguem enxergar Jesus, ver Jesus e a sua grandeza, a sua, a sua superioridade, né? O seu poderio, né? Toda a sua magnitude de grandeza que ele representa. E ali os 12 discípulos, né, não conseguiu ver Jesus como esse grande homem, esse grande Senhor, esse Senhor dos senhores, e viu ele como fantasma, né? E às vezes na nossa vida nós somos assim também, né? Como que você está vendo Jesus nesse momento? Está vendo ele como o grande Deus Altíssimo ou como um fantasma? Como aquele que dá medo? Porque temer é diferente de ter medo, né? Se você tem medo porque, não, eu não, eu vejo Jesus como aquele acusador, aquele juiz, né? Aquele juiz de mão forte, de pulso forte, né? Porque se eu pecar, ele vai me julgar. Se eu errar, ele vai me condenar, né? Então, você e eu, nós temos que amar Jesus pelo que ele é. Nós temos que, né, confiar em Deus por tudo que ele fez, né? Então,
Às vezes nós estamos vendo Deus, Jesus, como o acusador, aquele que condena, aquele que julga e condena os nossos pecados. Não, os nossos pecados, eles já foram pagos lá na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Foi por isso que Deus deu seu Filho por esses pecados. Então não vamos enxergar Jesus como um fantasma. Vamos enxergar assim como a salvação. Vamos enxergá-lo como aquele que nos deu vida eterna, né? Porque nós, se nós servimos a Deus porque nós temos medo do inferno, isso é ver Jesus como fantasma, né? Não, eu sirvo a Deus, senão eu vou para o inferno, não. Eu e você temos que servir a Deus porque nós o amamos. Nós somos semelhantes a Ele, nós somos criatura amada do Senhor, né? Então, entender isso, né? Entender, porque às vezes as pessoas que não têm Cristo no coração, né? Pessoas que estão no mundo aí enxergam Jesus e nós que somos da igreja, somos cristãos, aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, estamos vendo Jesus como fantasma, né? Então, faça uma restauração no seu coração, faça aí, né, como que você está vendo Jesus? Como fantasma ou como um filho do Deus Altíssimo, né? Porque esse é o nosso sentido, né? E levar a palavra com não somente, né, com pregar a Bíblia, né? Pregar, ler palavra, ter conhecimento é sim esse passo que está dando de ler a Bíblia em um período. Isso é grandioso demais, aprender. Mas quanto mais nós aprendermos sobre a Bíblia, mais responsabilidade nós teremos. Mas não tenha medo dessa responsabilidade, porque isso é bom, né? Isso nos faz crescer em santidade, espiritualidade, em fé, em confiança em Cristo Jesus e não enxergá-lo como fantasma. Então, meus queridos, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus lhes dê sede cada vez mais em busca de conhecimento da palavra e que vocês venham crescer em santidade, espiritualidade, em desejo a cada dia. Não perca, não perca. A responsabilidade cresce? Sim, porque quanto mais nós conhecermos da palavra, mais responsabilidade nós teremos. E Jesus não quer que nós venhamos ler a Bíblia toda, ler por ler. Ele quer que nós venhamos ler a Bíblia, tendo o conhecimento e colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque tem muitas pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, em tempos recordes, mas não colocam em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Então, leia, estude, busque as respostas, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo aquilo que nós buscamos e queremos e confiamos, tá? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus livre. Espero participar mais outras vezes, que eu amei estar junto aqui e ser convidado para isso. Um grande abraço e que a paz do Senhor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém.